Nós tínhamos parado, então, no estudo dos estudos diacrônicos. A gente deu uma panorâmica geral aqui, né, na questão da historicidade de Jesus, o Jesus histórico, né, a concepção tradicional, que até o século XVI, XVII especialmente, ninguém contestou, que tinha estas características, e o nascimento da crítica moderna, né, quando se começa a trabalhar a questão da composição e começa a se aplicar principalmente o racionalismo no estudo dos textos do Novo Testamento, e surge aquilo que é chamada escola liberal. Dentro da escola liberal, que é muito mais ampla do que a questão da exegese, né, você tem alguns pressupostos que são, né, sobre a autenticidade histórica dos evangelhos, né? Eles estavam procurando não por uma teologia de salvação, mas por ensinamentos universais, e eliminavam tudo aquilo que a mente e que a razão não consegue controlar. A gente tem aí o surgimento das vidas de Jesus e começa a crítica das fontes, tem os seus precursores, quando na verdade chegou-se a um impasse, né? Cada estudioso da vida de Jesus, né? Do Jesus histórico, criava o seu próprio Jesus histórico conforme os seus próprios pressupostos, né? Aí vem o nosso amigo Albert Schweitzer, e com esse livro aqui, onde ele fala a história como é que é? A história da pesquisa sobre a vida de Jesus, ele mostra justamente as incoerências e tal, e com esse livro ele consegue destruir a primeira busca, né? A first quest pelo Jesus histórico. Aqui, em vez de escola teológica, é na verdade escola escatológica, né? Aí você tem a chamada escola escatológica, que também não deu uma solução, porque o que eles criam? Eles criam que Jesus, de fato, se apresentava como pregador do reino de Deus, o que hoje já é aceito como verdade. Ele se apresentava como vencedor do mal, ele se apresentava como o filho do homem, de Daniel, só que ele achava que tudo isso iria acontecer naqueles dias. Então ele trabalhava com aquela ideia da escatologia realizada. Quer dizer, a escatologia se realiza totalmente na pessoa do Messias, e como ele era o Messias, então ele iria libertar e iria inaugurar uma nova era e tal. E essa visão do Schweitzer acaba colocando Jesus como mais um dos doidos escatológicos que surgiram naquela época, né? E acaba não sendo. Aí então vem uma solução mais radical, que é a solução da Formgeschichte, que é a solução do Tiberius, do Bultmann, né, do Schmidt, que vai formalizar a crítica da forma no Novo Testamento, especialmente. No Antigo Testamento, o Gunkel já estava fazendo isso, mas no Novo Testamento, a Formgeschichte tenta reconstruir a história da tradição oral e pré-literária dos nossos evangelhos. Por isso que isso é chamado, isso é chamado de estudo diacrônico, porque a preocupação da crítica da forma e das diversas escolas que estão relacionadas, né, a crítica da redação, a crítica da tradição e todas essas, né, Formgeschichte, Traditionelle, todas essas Geschichtes aí dessa época, das escolas alemãs, não o texto a partir do momento em que nós temos o texto já pronto, que era o estudo histórico-gramatical, trabalha assim. Método histórico-gramatical, eu tenho o texto,
eu estou preocupado se as cópias que eu tenho são fiéis a esse texto, e eu vou trabalhar com o contexto histórico e gramatical, no sentido de que o que significam as palavras, qual a intenção do autor e tal, que é a chamada análise sincrônica. O método histórico crítico, que é muito criticado por quem usa o método histórico gramatical, é um método que fala, que usa justamente, ousa desmontar o texto e tenta descobrir como é que esse texto veio a ser produzido. E aí não se trabalha mais com a ideia de um autor do texto. Não é mais como na concepção tradicional, você tem, por exemplo, o autor da carta aos Romanos, o autor da carta de Tiago, o autor da carta aos Hebreus. A preocupação era saber quem escreveu, né? Na crítica da forma, o escritor é muito mais um redator. Ele mais recolhe tradições do que cria um documento literário. Uma das grandes críticas à crítica da forma é de que ela funciona razoavelmente bem nos evangelhos sinóticos. Mas quando você tenta aplicar a crítica da forma no quarto evangelho, ou nas cartas de Paulo, ou em outros documentos do Novo Testamento e até do Antigo Testamento, já não é a mesma coisa, já é mais complicado. Já não é tão simples assim. O Bultmann, ele tem, Bultmann e a sua escola, né, a escola de Tibérios e tal, eles têm talvez um mérito de terem conseguido analisar o processo pelo qual o que Jesus fez passou no período pós-pascal, né, depois da morte e ressurreição de Cristo. E aí o Bultmann, ele tem uma análise radical desse ponto, né? Não importa de fato o que aconteceu, não importa quem é o Jesus histórico. O Jesus histórico é impossível de saber quem ele é. Desistam do Jesus histórico. O que mudou a nossa vida, o que transformou o nosso viver foi o Jesus da fé. Foi o que a igreja nos ensinou acerca de Jesus. Então, o Cristo do querigma para Bultmann é muito mais importante do que o Jesus da história. O Jesus da história é interessante, tal, mas de fato o que chegou até nós é o que os apóstolos e a igreja disseram acerca do Cristo. E aí você pode até trabalhar com a ideia de que a igreja criou mitos a respeito de Jesus Cristo. A ideia de Bultmann, de mito, não é necessariamente uma ideia de que o mito é uma coisa que não aconteceu. Mito, para Bultmann, é a ampliação de um fato que pode ter sido histórico ou não. Onde são aquelas histórias acerca da qual, ao redor das quais, a verdade vai sendo transmitida. Então, vamos lá. A crítica da forma tenta reconstruir a história da tradição oral, pré-literária, principalmente dos nossos evangelhos. Ele trabalhou, Bultmann e os seus, principalmente os principais dessa escola, trabalharam especialmente com os evangelhos sinóticos. Antes da redação, o material evangélico, dos evangelhos, já circulava sob a forma de pequenas unidades. Por isso, e essa é uma contribuição que até, o método histórico-gramatical aproveitou. Porque o método histórico-gramatical também tenta delimitar a perícope para trabalhar com exegese. E isso é uma contribuição da crítica da forma. Porque a crítica da forma acredita que todo esse material ele circulou em pequenos trechos que são as perícopes que depois foram unidas por um redator. E, por exemplo, o Evangelho de Marcos, embora ele pareça ter, ele tem uma sequência muito, você primeiro tem, Jesus é batizado na Judéia, ele praticamente não entra em Jerusalém,
ele da Judéia, ele vai para Galiléia, estabelece o seu quartel-general em Cafarnaum, e aí vem o grande ministério galileu. Depois do grande ministério galileu, você tem um período curto chamado período das retiradas. Isso eu tirei de uma harmonia dos evangelhos. E essa é uma outra tentativa, né, de harmonizar os evangelhos sinóticos, porque todos eles seguem mais ou menos a mesma linha. Então, você tem o grande ministério galileu, onde a fama de Jesus chegou ao auge. Depois, o período das retiradas, onde Jesus tenta ter uma conversa mais íntima com os seus discípulos. Ele tenta isso 3 ocasiões, mas não consegue nas 2 primeiras. Na primeira, ele atravessa o mar, vai para Betsaida, mas chega lá e encontra uma multidão, então ele multiplica os pães e os peixes. Na segunda, ele vai para a região Ciro-Fenícia, e aí aparece aquela mulher com a filha endemoniada, e vai atrás dele e tal, e ele até chama a mulher de cachorrinho, né? Diz que não é lícito tirar o pão dos filhos e tal. E na terceira ocasião, ele vai para a região do Monte Hermon. Lá no Monte Hermon, ele tem uma conversa com seus discípulos e pergunta: quem dizem os homens ser o filho do homem? E aí tem a confissão de Pedro. A partir da confissão de Pedro, o caminho de Jesus passa a ser em direção a Jerusalém. Então, você pega nos 3 evangelhos sinópticos, você tem o ministério na Judéia, as idas de Jesus à Judéia para as festas, as passagens de Jesus pelas cidades intermediárias. Então passa por Samaria, passa por o nome daquela cidade das Palmeiras, Zaqueu, onde Zaqueu morava, Jericó. Passa por Jericó, e aí vem a última viagem, onde ele havia, você não tem nos evangelhos uma narrativa da ressurreição de Lázaro, nos evangelhos sinóticos, vai ter somente no João, no evangelho de João, mas nos evangelhos sinóticos Jesus é mencionado junto de Lázaro, a quem ele havia ressuscitado. Na entrada triunfal, os 3 evangelhos têm a entrada triunfal de Jesus, os evangelhos sinóticos. Depois vem a última semana de Jesus. Os 3 narram a morte de Cristo, embora narrem de uma maneira diferente de João. João tem uma narrativa diferente da última semana. Aliás, o evangelho de João, ele é todo desproporcional em relação a isso. Ele quase não fala do ministério galileu. Ele praticamente se concentra na Judéia, e quase 12 capítulos no Evangelho de João, que tem 22 capítulos, 21 capítulos, quase 12 capítulos são dedicados à última semana. Então você vê que para João a importância da paixão, da morte de Cristo é muito maior. Enquanto que nos Evangelhos sinóticos, você tem a última semana, a morte de Cristo. Aí vem as narrativas da ressurreição. Dentre os evangelhos sinóticos, você tem uma certa diferença entre as narrativas. Segundo o pessoal da crítica da forma, existe uma contradição nas narrativas da ressurreição, porque enquanto um narra as aparições de Cristo em Jerusalém, outro narra uma aparição de Cristo na Galiléia. João, por exemplo, também narra uma aparição de Cristo na Galiléia, onde Pedro é restaurado e tal. Existe no Evangelho de João a pesca maravilhosa, é colocada no final do Evangelho, depois da ressurreição de Cristo, enquanto que nos outros Evangelhos a pesca maravilhosa é colocada no início, no chamado de Pedro, Tiago e João. Nos Evangelhos sinóticos, a pesca maravilhosa, as redes se rompem. No Evangelho de João, as redes não se rompem. São 153 grandes peixes e tal. E aí você tem o encerramento dos 4 evangelhos com o envio de Jesus aos discípulos. Então, esse esquema, ele embora ele seja seguido por todos, Marcos, ele é o que menos
se apega a detalhe, o que aconteceu antes, o que aconteceu depois. As narrativas de Marcos, né, as perícopes de Marcos, elas são o chamado sentido paratáctico, que usa muito a conjunção cai. Se você pegar o Evangelho de Marcos e pegar o Evangelho em grego, como aqui, vocês vão perceber uma coisa, quer ver? Olha como aparece. Peguei o Evangelho de Marcos, onde apareceu aqui, né? Cai, 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 cai. Estão percebendo? Como ele usa muito isso? Cai. Quase que toda frase começa com cai. Que é ele, né? Que é ele, né? Da onde que vem isso? Isso é o chamado estilo paratático de Marcos, que na verdade é o estilo do Antigo Testamento. Se você pegar o Antigo... Comparando o nosso aí, não, né? Não é diferente. O nosso aí o nosso aí é mais na fala, não é no escrito. A gente não tem intervalos no escrito. Você, ao escrever alguma coisa em português, você não usa essa coisa de dizer assim, e aí, então, não é? Não sei o que, são pausas no falar que ajudam você a reorganizar o pensamento. Quando você escreve alguma coisa em português, em geral, você organiza o pensamento antes de colocar no papel. Então você não precisa desses artifícios que são artifícios da língua falada. Só que no caso aqui que eu estou falando, o Evangelho de Marcos, ele usa um estilo de escrever do Antigo Testamento. Quer ver? Estou tentando achar aqui a Bíblia Stuttgartensia. Deixa eu ver onde é que ela foi parar. Stuttgartensia. A Bíblia Stuttgartensia, você vai perceber que quase toda a frase, ó, peguei aqui, a esmo, 2 Samuel, Vav, né? Então, vai lá, aqui, começa a próxima, Velô, vai Shev, vai Omer, sempre tem esse V, alguma coisa. O Vav é o Vav conjuntivo ou o Vav consecutivo. Mas você vai encontrar esse Vav principalmente nas narrativas o tempo todo. Nos textos poéticos, nem tanto. Então, por exemplo, Salmo 1, né? Você já não encontra o uso do Vav para começar tanto as frases, embora ele apareça às vezes. Você pega um texto narrativo, né? Vou pegar um exemplo aqui, Gênesis 12, um texto importante, né? Vai Omer Adonai, ela Abraão, né? Disse tal. Aí vem chef tal. Aí Você note que sempre começa com esse V. Esse V, se você pegar a Septuaginta, o que a Septuaginta faz? Ela, deixa eu ver a Septuaginta aqui. A Septuaginta vai transformar esse texto, olha, Gênesis 12 aqui, né? Então, vamos sincronizar isso aqui com esse aqui, só para a gente ver como é que a Septuaginta traduziu esse texto. Então, Gênesis 12. Vamos só escrever aqui, hein? Gênesis 12.
que está acontecendo? Tá? Não quer, não está querendo. Ah, não, esse é um léxico, claro. Eu não quero o léxico, eu quero a própria Septuaginta. E o léxico ele vai. Aqui, ó, cai, né? Cai, 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 cai. Então, a ideia é de que é possível que o redator, né, de Marcos, seria quem? O próprio Marcos, muito provavelmente, o redator de Marcos esteja, deixa eu ir mostrando aqui, né? Ó, cai, cai, cai. Se fala que Marcos escreveu pensando nos romanos. Né? Não, eu ia falar do judeu, mas não, é Mateus. Mas o que se diz é que Marcos escreveu pensando nos romanos. Qual era a Bíblia que os romanos usavam, a Bíblia do Antigo Testamento? Qual era o texto do Antigo Testamento que os romanos usavam? Né? Muito provavelmente usavam a Septuaginta, embora em Roma se falasse latim, e aí há uma hipótese de que era usada a chamada Vetus Latina, que era um texto já traduzido para o latim, muito mais antigo do que a Vulgata Latina, a Vetus Latina. Mas mesmo a Vetus Latina, talvez seja do segundo século, ela não é muito anterior a isso. Né? Ela não é muito mais. Então, o estilo de Marcos pode estar muito influenciado, na verdade, pela Septuaginta, pela maneira do Antigo Testamento. Você encontra esse estilo em Lucas? Encontra. Em Mateus? Encontra. Mas bem menos do que em Marcos. Bom, segundo então a escola da crítica das formas, os evangelhos não fornecem informações sobre a vida de Jesus, e sim sobre a vida da igreja primitiva. Como é que vocês interpretariam essa frase? Os evangelhos segundo a escola da crítica das formas, não fornecem informação sobre a vida de Jesus, mas sim sobre a vida da igreja primitiva. Não fornece sobre a vida de Jesus como um todo, né? Mais do que isso. O que eles estão querendo dizer é mais radical do que isso. O que está nos evangelhos é o que fundamenta a igreja. É mais ou menos por aí mesmo. O que a crítica da forma diz? Que embora seja uma coisa complicada da gente aceitar, mas tem um certo sentido. Por que é que estava se contando fatos da vida de Jesus quando se escreveram os evangelhos? Porque aquelas informações eram necessárias à igreja que existia. Digamos que Marcos tenha escrito o Evangelho de Marcos, né, logo após o incêndio de Roma, como diz a tradição, como Papias afirma nos seus fragmentos. Tá, então, por que ele escreveu isso? Porque os apóstolos estavam morrendo, porque a tradição estava se perdendo, os mais antigos estavam sendo mortos, muita gente morreu, e era preciso preservar os dados da vida de Jesus para que a igreja pudesse sobreviver. Essa é a resposta tradicional. Só que tem uma coisa. Como é que a igreja então sobreviveu todo esse tempo sem os evangelhos? Sobreviveu apenas com a pregação oral. Se você prestar bem atenção, o evangelho, cada pedaço do evangelho responde a uma questão que a igreja estava vivendo naquele momento. E é isso justamente que faz o Sitzenleben. Olha só, antes da redação, o material evangélico já circulava sob a forma de pequenas unidades literárias, que hoje nós chamamos de perícopes.
que refletem situações vitais da igreja primitiva. Então por que falava que Jesus estava sempre sendo questionado pelos fariseus e que os fariseus tentavam derrotar Jesus e Jesus usava de palavras de sabedoria para poder derrotar os fariseus e tal? Por que essa história é importante? Porque provavelmente havia na sinagoga, e como muitos cristãos ainda eram judeus e ainda frequentavam a sinagoga, havia um combate muito grande ao cristianismo. Então era uma maneira de fornecer argumentos para os cristãos de origem judaica para poderem resistir ao ataque dos, vamos dizer assim, neofariseus, né? Os que estavam naquela época atacando a igreja. Que não é o que a gente faz hoje com os nossos sermões? Por que a gente pega um texto de 2000 anos atrás, gasta um tempo estudando esse texto e no domingo à noite é a coisa mais importante, ou no domingo de manhã é a coisa mais importante que a gente faz no culto, que é pregar um sermão? A gente simplesmente está informando a igreja das coisas que Jesus fez? Na maioria das vezes, você vai usar um texto e 90% da sua congregação já sabe aquela história. Por que você está recontando aquela história? Porque você descobriu informações naquela história que podem ajudar a sua congregação hoje, 2000 anos depois, a resolverem os problemas que elas estão vivendo hoje. Isso é uma atualização do texto bíblico. Então, a crítica da forma está dizendo uma coisa que não é tão absurda assim. Por que é que os evangelhos foram escritos? Porque a igreja precisava deles. Por que a igreja precisava dos evangelhos? Porque a vida de Jesus fornecia paradigmas para a vida diária. Por isso que, por exemplo, Tibérios usa o termo ele pega, uma das formas literárias que é interessante, que é assim, é uma frase de Jesus, um dito de Jesus, dentro de uma história, né, é chamado um contexto narrativo. É uma pequena narrativa que tem uma frase ou duas de Jesus. Isso aparece muito em Marcos, menos em Lucas, mais ou menos em Mateus, mas Marcos é o campeão desses pedacinhos de texto. A Bultmann chama isso de apotegma ou apoftegma, usando a palavra grega. O que é apoftegma? É um padrão, é um paradigma. Por isso que Tibérios usa o termo paradigma. São paradigmas. Paradigmas do quê? O que é um paradigma? É um modelo. É um modelo a ser seguido. Então, a igreja precisava de modelos. Os apóstolos tinham morrido. Quem é o melhor modelo que nós temos? É Jesus. Então, aquelas histórias e aqueles ditos de Jesus que já circulavam em forma oral, foram sendo fixados por escrito, pelos redatores. Essa é a teoria da crítica da redação. Ou melhor, é da crítica da redação e também da crítica das formas. Que faz sentido. Embora alguns pressupostos da crítica da forma sejam inaceitáveis, por exemplo, essa coisa de que o que importa não é a vida de Jesus, porque ninguém consegue saber como é que Jesus de fato foi, e isso não importa. O que importa é o que a igreja achava que Jesus tinha feito, mesmo que fosse mito. Esse é o grande problema da crítica da forma. Por isso que Bultmann vai falar da demitologização dos textos evangélicos. Para que você, como ele viveu numa época racionalista, para que você possa aprender a verdadeira mensagem do evangelho, esquece essas histórias de mitos, de milagres, isso não é importante. Até porque você não vai poder repetir esse milagre. Como é que você vai fazer aquilo? Por que você fala da multiplicação dos pães? Porque você está querendo multiplicar os pães para a tua congregação? Por que você fala da ressurreição de Lázaro? Vamos dizer, normalmente a gente vai falar da ressurreição de Lázaro em que situação? Morreu alguém da igreja, você vai para o ofício fúnebre e você vai falar sobre a ressurreição de Lázaro. Depois de explicar sobre a ressurreição de Lázaro, alguém aqui já tentou ressuscitar o irmão que tinha morrido? Isso seria a aplicação literal do texto. Por que a gente não faz isso? Não só pagamento. É porque, na verdade, a gente recorre a esse texto como um paradigma.
A gente recorre a esse texto para reaplicá-lo numa situação diferente, porque na situação lá, Jesus ressuscitou. Bom, como Bultmann e os seus seguidores, e nessa época todo mundo era racionalista, e bom, não se ressuscita, os mortos não ressuscitam. Como que você vai ressuscitar um morto? Não tem como ressuscitar um morto. Então, a gente aplica de uma maneira, né? Nossa, nunca morre aquele que fica vivo no coração daqueles que o amam. Né? Essa pessoa de fato não morreu, ela dormiu. Né? Me lembro de um pastor conhecido meu que era muito gozador e tal, mas ele era tão gozador que nem em velório ele conseguia se conter. Ele era um cara que contava piada, mas o tempo todo. E ele foi no sepultamento de uma senhora muito importante e tal. Sim, muito importante na igreja, muito conhecida, vários pastores conheciam. Lotado de pastores, a igreja, todo mundo falando. E todo mundo que ia lá, a primeira frase que dizia: olha, meus irmãos, essa nossa irmã não morreu. Ela está dormindo, essa nossa irmã não morreu, ela fica viva no nosso coração. Quando chegou a vez dele falar, ele foi lá à frente e a primeira coisa que ele disse foi: meus irmãos, a primeira coisa que eu queria dizer é que a nossa irmã morreu sim. Se ela não tivesse morrido, ela não estava aqui. A igreja caiu na gargalhada. E aí nem ele mais conseguia falar, porque todo mundo ria, inclusive o viúvo, o marido da mulher. Porque tinha sido tantas vezes alguém falando que ela não tinha morrido, e quando ele falou, ele morreu, senão a gente não estava aqui, aquilo foi, né, estragou o velório, mas não é isso que a gente faz. Sinceramente, a gente quando prega sobre o milagre de Jesus, a gente está incentivando alguém a tentar repetir o milagre. Pregar sobre a multiplicação dos pães. A gente tenta falar: gente, se você só tem um pão em casa, chega em casa, pega esse pão, ora e divide entre todos. Ninguém faz isso. A não ser uns malucos que sabem que ninguém vai voltar para reclamar. E depois vai vir alguém contando a história: olha, pastor, eu obedeci e de fato o pão se multiplicou. Isso é impressionante, né? Isso faz parte de uma psicologia de massa que a gente precisa tomar cuidado. Desses programas tipo Pânico, eu acho que foi o Cacete Planeta que fez isso, inventou uma história absurda e foi na rua com câmera, televisão e tal, perguntar o que as pessoas achavam daquilo. Ninguém dava o braço a torcer que não sabia daquela história, que não tinha ouvido falar daquilo. Então as pessoas entravam e contavam histórias, né? De fato aconteceu comigo e não sei o quê. E todo mundo sabia que aquilo não tinha acontecido, que não era verdade, era uma gozação que eles estavam fazendo, mas as pessoas queriam se fazer parte daquilo. Vocês não chegaram a pegar na década de 70, nenhum de vocês tinha nascido, né? Não sei, né? Mas vocês chegaram a conhecer um cara chamado Uri Geller, que entortava a colher e tal. Eu lembro que foi no Fantástico. O cara começou a fazer aquele negócio dizendo que era a força da mente, e ele entortava a colher, e ele fazia de um jeito impressionante, que a colher de fato ela entortava de um jeito, né? Devia ter alguma arrumação, devia ter alguma coisa, não sei dizer que ele fazia. Gente, começou a aparecer, porque eles abriram os telefones para as pessoas ligarem, contando. Então começou a aparecer testemunho de gente. Teve um cara que apareceu, eles foram filmar lá fora, que o cara chegou com o carro, o ponteiro, ele disse que estava ouvindo pelo rádio, e quando o Uri Geller mentalizou lá e disse para entortar, o ponteiro do odômetro estava torto. Eu lembro disso, eu fiquei impressionado. Caramba, o ponteiro do odômetro está torto. Como é que aconteceu isso? Pô, provavelmente o cara parou em algum lugar, tirou o parafuso, que não apareceu na televisão, entortou aquele negócio, botou de novo e foi lá. Depois descobriram que o Uri Geller era um farsante e tal. Mas e aqui aquelas centenas de pessoas que testemunharam que tinham tido aquilo? Aqui em Niterói foi apresentado aqui em Caraí. Niterói, o que aconteceu aqui em Caraí? O camarada
Parecia umas marcas na praia, um voador. Aí aparece gente que viu o disco voador posando. Mas apareceu um camarada que fez aquilo ali. Exatamente. Nos Estados Unidos aconteceu isso, que eram uns caras que iam nas plantações de trigo, nas plantações lá, e eles, durante a noite, eles faziam marcas com formatos estranhos, que parecia que de fato uma nave tinha pousado ali, tinha amassado tudo aquilo. E essas marcas ficaram famosas e tal. Aí foram fazer pesquisa e gente dizendo, não, eu vi luzes durante a noite, eu vi um clarão vindo daquele lado e tal. Depois descobriram que aquilo era feito por gente que fazia aquilo para criar situações e tal. Bom, e aí, como é que se responde essa questão dos evangelhos e da forma gestística? Quem veio responder essa questão, né? Bom, surgiu então a história da redação, que concentrava os esforços na consideração do autor, que na verdade não é autor, ele é um redator. Ele não é considerado mais como testemunho ocular. Lembra que para fazer parte do cânon tinha que ter sido escrito por um evangelho, por um apóstolo, ou alguém muito próximo dos apóstolos? Por quê? Porque os apóstolos eram testemunhas oculares. Isso é tão importante, gente, que olha só como é que a primeira carta de João começa. Né? Onde é que está aqui? Primeira carta de João, primeiro João, capítulo 1. Né? O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. E a vida se manifestou e nós a temos visto. E dela damos testemunho. Então, notem, para os primeiros cristãos, o testemunho ocular era muito importante. Então, a concepção tradicional leva em consideração que os evangelhos têm uma veracidade histórica porque ele foi contado e foi escrito por testemunhas oculares dos fatos. Né? Outro que vai dar importância a isso, e é uma importância real, né? Que é 1 Coríntios capítulo 15, que é o apóstolo Paulo, quando fala da ressurreição de Cristo. Quer ver? Olha aqui. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Então, note, ele está falando que ele passou adiante uma tradição. Né? Pelo menos é essa a ideia. Só que o que o apóstolo Paulo está falando aqui, ele está reivindicando que ele não recebeu de homens. Ele não é que contaram para ele. Ele recebeu do próprio Cristo. Paulo sempre argumenta que o que ele dizia, o evangelho dele, ele não havia recebido por intermédio dos outros apóstolos. Porque ele foi chamado diretamente por Cristo, e o que ele dizia a respeito de Jesus, ele tinha recebido do próprio Jesus. Então quando ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, provavelmente ele está falando dessa recepção de Cristo. Ele está se colocando como testemunha ocular, embora ele não fosse testemunha ocular do ponto de vista prático. Ele não fez parte dos discípulos que acompanharam Jesus e viram sua morte e ressurreição. Alguns até argumentam, mas ele estudando em Jerusalém, aos pés de Gamaliel, provavelmente ele viu tudo aquilo. Tá, tudo bem, mas ele nunca usou isso como argumento. Sempre usou como argumento, não o fato dele ter visto fisicamente, mas sim a sua conversão no caminho de Damasco. Que todo mundo acha que ele caiu do cavalo. Mas ele não caiu do cavalo. O texto não fala de cavalo nenhum. É conclusão. Todo mundo pinta, inclusive os quadros pintados, mostram Paulo caindo do cavalo. Mas o texto não fala de cavalo. Diz que ele caiu ao chão e não diz que ele estava montado. Vai ver lá depois. Mas só para a gente ver aqui. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas,
e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora. Então o que ele está dizendo? Vai lá perguntar para quem está vivo. Porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, e aí ele explica por que Tiago, o irmão do Senhor, que não fazia parte dos discípulos, se tornou, parece que o único texto que dá uma ideia de por que Tiago veio a se tornar o líder da igreja de Jerusalém é esse texto que Paulo escreveu aos Coríntios. Ele diz que Jesus foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais, e aí ele vai argumentar e tal, mas a verdade é que ele está argumentando aqui pela ressurreição de Cristo. Então notem que na argumentação pela ressurreição de Cristo, ele dá muita importância aos testemunhos oculares. Então, a crítica da redação pensa em quem redigiu, a palavra aqui talvez melhor não seja autor, seja redator, que não é mais considerado como um testemunho ocular, mas antes como um trabalhador de escrivaninha, né? No livro que eu pesquisei usava essa expressão. É um redator que reelabora a matéria anterior numa síntese teológica. Ele não precisa ter visto as coisas, segundo a crítica da redação, na sua primeira forma. Tá? A gente tem que entender que isso depois foi contestado e foi mudado. Mas essa é a maneira original como as coisas foram. Quais são as conclusões da crítica das formas e da redação? Os evangelhos são coleções de unidades, perícopes ou formas literárias independentes transmitidas no âmbito da igreja primitiva. Até aí, tudo bem. O escopo, né, da crítica da forma e da crítica da redação é a descrição da trajetória percorrida por cada uma dessas perícopes, desde a origem, que seria a tradição oral, até a última redação. Por isso é chamado de estudo diacrônico. Tá? As formas refletem as condições de vida do ambiente social da primeira comunidade, da comunidade onde o evangelho surgiu. E aqui, embora isso seja dito pela crítica da forma, na verdade já se entrou na crítica dos gêneros, que é o Gattungsgeschichte, que aí já houve um desenvolvimento posterior, né? O nosso amigo lá, o Gunkel, vai trabalhar muito isso no Antigo Testamento, e Bultmann vai fazer essa mesma coisa, mas mais tarde a crítica dos gêneros ela vai ser adotada inclusive pelo método histórico gramatical, embora não da mesma maneira, porque no método, hoje em dia, nas exegeses que são exigidas nas escolas que adotam exclusivamente o método histórico gramatical, pede-se que identifique o gênero da perícope. Ora, o gênero da perícope nada mais é do que um filhote da crítica da forma e da crítica dos gêneros, do Gattungsgeschichte. E aí que entra o Sitzenleben. O Sitzenleben é a situação que a igreja estava vivendo no momento em que aquele trecho, aquela perícope foi narrada. A fé cristã, então, não parte, segundo a crítica da forma, do Jesus histórico, e sim do querigma apostólico. E a reação a isso, né, que era uma posição extremamente radical, essa posição fazia a história dos evangelhos depender da fé da igreja, e não vice-versa, como era tradicional na Muita Ceia. Você imagina? Sutilmente, olha a mudança que houve. A igreja sempre acreditou, e principalmente a Reforma, que a sua fé derivava dos evangelhos. A nossa fé surgiu dos evangelhos.
O que a crítica à reforma está dizendo? Que os evangelhos surgiram da fé. No fundo, os evangelhos são apenas uma redação do que a igreja cria. E não do que de fato aconteceu. E aí, como eu estou dizendo aqui, houve reação. E um dos primeiros a reagir foi um dos discípulos de Butch. E aí, semana que vem, a gente vai conversar um pouquinho sobre o Kesman. Sobre o nascimento da criteriologia moderna, que não despreza o que Bultmann fez, mas que não é tão radical quanto ele. Que o Kesman disse o seguinte: não, peraí, não é possível, a igreja primitiva era tão preocupada com o testemunho ocular, não é possível que ela aceitasse simplesmente o que estava sendo dito, sem procurar uma comprovação e sem perguntar para as pessoas que ainda estavam vivas se aquilo de fato tinha acontecido ou não. Então, para o Kesman, o Jesus do Querigma, Cristo do Querigma, tem que ser o Jesus da história, ou pelo menos ter muita coisa do Jesus da história, porque senão a fé cristã não teria sobrevivido. E aí começa uma virada nos estudos criteriológicos dos estudos diacrônicos do Novo Testamento. Ok? Professor Evaldo, Pois não? você mandou material para aula exegética? Eu mandei sim. Deixa eu só verificar aqui uma coisa. Eu gravei isso tudo que eu falei, por isso que eu falei rápido desse